E aí pessoal, meu nome é André, eu sou daqui da SOS Lanternas e Companhia. Nossa empresa tem 20 anos de mercado e hoje eu vou estar aqui falando para vocês de alguns dos serviços prestados na nossa história, da evolução da iluminação automotiva, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar e conhecer um pouco mais da nossa história e dos serviços que nós realizamos aqui. Então, nesses quase 20 anos, nós acompanhamos uma evolução da iluminação automotiva muito frenética. E esse é o resultado do quê? Da necessidade de gerar segurança para a condução noturna. Em 1880 surgiu o primeiro farol e ele acendia através do carbureto, que é um composto misturado com água que gerava um gás e ele acendia, porém ele não era funcional. 10 anos depois, 1890, surgiu o farol a querosene, o primeiro farol a querosene. Também não foi muito eficiente. Em 1900 surgiu o farol elétrico. O farol elétrico ele já teve uma maior eficiência, porém a busca continuou na qualidade e na excelência de iluminação. Em 1940 surgiu o farol de selado, que é o farol Celebrim, que é o brasileiro chama de Celebrim, que é o farol Celebrim, que ele é um farol feixe selado. O brasileiro nomenclou de Celebrim. Esse farol de selado é um farol igual a esse. A própria lâmpada é o próprio farol. Então é um farol que a hora que ele trinca, ele já perde a função, a hora que ele queima tem que ser trocada essa peça completa. Isso aqui surgiu em 1940. Após 1940, em 1960 surgiu o farol halógeno, que é os faróis que a gente conhece até hoje, que rodam na maioria dos veículos. Após alguns anos, em 1960 surgiram os faróis halógenos. Os faróis halógenos é esses que a gente conhece de hoje, que vão essas lâmpadas aqui dentro de um globo óptico, no qual ele vai fazer a simetria e dissipar a iluminação do veículo. Em 1990 surgiram os faróis de xenon, que o xenon é um gás que ele é ativado com o módulo reator de xenon, que é esse cara aqui. Aqui consta uma lâmpada de xenon, um módulo de xenon. Esse módulo aqui, ele precisa mandar para essa lâmpada 20 kV, ou seja, 20 mil watts, para ela incandescer. Após isso, ela diminui a voltagem em torno de 85 a 100 watts. É um farol que ele chega a dar choque, se você não cuidar no manuseio dele. Então, após essa tecnologia aqui de 1990, através de muita busca, as indústrias e através da tecnologia, surgiram os faróis de LED em 2010. Em 2010, esses faróis de LED surgiram junto com os faróis adaptativos. Os faróis adaptativos, hoje você vê alguns carros mais modernos, por exemplo a Volvo, que é um farol que ele se adapta à necessidade de direção do motorista. Ou seja, quando ele identifica um feixe de luz vindo na pista ao contrário, ele diminui a incandescência e mantém a iluminação aonde o motorista está se direcionando. Em 2020 surgiram os faróis de laser. Os faróis de laser hoje é raro a gente ver porque ele ainda não se tornou uma tecnologia que tem em muitas montadoras, são pouquíssimas. Aqui eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de faróis halógenos, faróis para xenon, que são projetores de xenon, e halógenos. Esse aqui é um farol de xenon com tecnologia de LED. O LED, ele, nesse caso aqui, ele está para substituir a meia-luz. Aqui está o farol, a meia-luz é dissipada através de uma barra de LED, que é essa barra de LED aqui, que substitui a lâmpada de meia-luz. Após essa tecnologia, que é os faróis de xenon, que foi em 1990, em 2010 surgiram essa nova tecnologia aqui, que são os faróis de LED, ou seja, o farol é um farol blindado. Queimou uma lâmpada de luz baixa, ele não substitui, ele troca. Isso aqui são circuitos de LED e componentes eletroeletrônicos que existem dentro dos faróis. Os faróis de LED, eles têm um consumo de energia bem mais baixo, uma eficiência de iluminação melhor, porém é uma tecnologia muito cara ainda para nós que vivemos no Brasil. Porém os carros não voltam atrás. O farol LED ele veio para ficar e ele não vai voltar. Ele só vai evoluir nesse tempo. Após os faróis de LED, surgiram agora os faróis de laser. Aqui eu tenho um exemplo de um farol adaptado de laser. Isso aqui é um projeto que nós estamos fazendo para uma Saveiro geração 7. Isso aqui é um projeto exclusivo, único a nível de Brasil, onde ele vai ter um foco com laser. Esse projeto
ele está sendo feito nesse farol aqui, ó. Ele ainda está em andamento, a gente vai concluir ele e botar para rodar na próxima semana. Então todas essas tecnologias aqui, elas vieram evoluindo com o passar dos anos, conforme os veículos, né? Hoje a iluminação, ela se direciona para LED. Lâmpadas de LED, elas têm desde a primeira geração, que é o LED Kobe, que é a primeira geração de LED. LED SMD, segunda para terceira geração de LED. LED de chip CSP, que já é a quinta geração de LED. Uma lâmpada dessa, ela ilumina em 360 graus e tem 24 chip LED. Então a iluminação dela é muito superior até ao xenon. Hoje nós temos também as lâmpadas de quartzo. Essa aqui é a última tecnologia. É um tubo de quartzo que dissipa a iluminação na ponta dele. Isso é pouco conhecido ainda no país. Então os faróis originais vêm evoluindo e as reposições de lâmpadas acompanham essa evolução. Lâmpadas halógenas, que é as de entrada. Antigamente tinha a super branca, que elas não eram uma lâmpada eficiente, porém era o que tinha para o momento. Xenon, vários modelos de lâmpadas. E os LEDs, toda essa gama aqui. Hoje um circuito de LED, hoje um farol tem bem mais componentes que um celular. Ele chega a ter tanto componente quanto um computador. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Módulos controladores de DRL, módulos controladores de pisca. Isso aqui é uma lâmpada de pisca de uma lanterna comum, de uma lanterna moderna. Então, os faróis, eles evoluíram e junto com a evolução dos faróis, teve a evolução das lâmpadas também. Aqui na SOS Lanternas, a gente sempre se atualiza, estamos em constante evolução junto com a tecnologia. Então, nós temos uma gama enorme de iluminação, uma gama enorme de lâmpada para você e fornecemos vários outros serviços, né? Além da metalização dos faróis, que é a cromagem, aqui eu tenho um caso de um projetor de farol de xenon, no qual ele teve um desgaste pelo tempo de uso. Esse projetor aqui, ele perdeu a função, que é a função de dissipar a iluminação através desse globo óptico. Esse globo óptico, ele vai fazer uma amplitude, fazendo corte de luz na pista. Então, quando o farol começa a perder a função, principalmente os faróis de xenon, ele vai se tornando fraco. Né? Por quê? Porque o processo de dissipação de iluminação foi interrompida pela oxidação, né, ou pela degradação do projetor, que é o coração do farol. Projetor de xenon, esse daqui está em boas condições. O brilho dele tem que ser assim, tem que ser um espelho, porque esse espelho vai fazer com que a luz vá até a faixa de rolamento. Vou mostrar para vocês também alguns outros serviços que são trocas de lentes de faróis, trocas de carcaça de farol. Vocês vão acompanhar conosco aí mais alguns serviços que nós executamos. E aí, pessoal, nós falamos um pouco da evolução da iluminação automotiva e dos nossos serviços e vou me aprofundar e vou falar um pouco mais para você. Um exemplo é esse Calibra, é um GM Calibra. Nós estamos fazendo o que nele? Esse farol veio para nós bem deteriorado, com os cromos todos danificados, projetor com problema. Nós vamos atualizar ele colocando um projetor de bixenon. Ele vai ficar com mais uma luz alta, ou seja, o veículo vai ficar com duas luzes altas. Fizemos a metalização, ou seja, a cromagem das peças multifocais deles. E vamos fazer a montagem do projeto e montar para o cliente todo dentro de um padrão. O farol vai poder ser regulado, o farol vai ter garantia na vedação, o farol vai ter garantia na iluminação principalmente. Após a gente fazer a montagem desse projeto e montado no veículo, nós também fazemos a regulagem dos faróis com a máquina homologada pelo CONTRAN. Então, isso é mais um dos serviços que nós executamos aqui na empresa. Todos eles são serviços com garantias, mão de obra exclusiva e expertise que só nós temos na região. E aí, pessoal, mais alguns serviços que nós fazemos eu vou mostrar para vocês agora. Reparação de farol, isso eu vou falar de geral para vocês. O farol, eles são fixados no carro através de um suporte. Esses suportes, quando você encosta um para-choque, aquela encostadinha marota atrás de um outro veículo, aquela encostadinha na parede da garagem, ele força o para-choque acaba forçando o farol para cima e acaba quebrando os suportes. Nós temos uma gama enorme de suportes. Além de nós restaurarmos essas peças, nós também temos uma gama de suportes de farol para fazer a restauração do farol. Qual que é a ideia da recuperação de farol? Gerar uma economia para o cliente, manter a peça genuína, que a peça genuína um dia alguém acordou e montou na montadora. Isso é uma peça genuína. A original você vai na concessionária e compra uma. Os faróis hoje, eles vêm com uma etiqueta
Essa etiqueta diz o ano, a data e o lote. Ou seja, você pode ir na concessionária e comprar um farol novo, pode ter disponibilidade de cédula para ir lá e comprar um farol novo. Porém, o farol que você comprou de um carro 2020, que você comprou hoje em 2023, a fabricação vai ser posterior à data de fabricação do seu veículo. Então essa peça substituída, ela pode ser identificada a troca através de uma perícia cautelar, de uma vistoria cautelar. Então não é interessante também a troca do farol, por mais que coloque um novo. Um farol restaurado, ele tem uma garantia de peça nova, troca de suportes, as lentes dos faróis, nós substituímos também. A blindagem dos faróis, a vedação, falando a grosso modo, todas elas são garantidas, feita com cola específica e com acabamento melhor possível, mantendo o quê? A caixa e o farol original que saiu da montadora um dia. Então o seu veículo ele restaura, com o farol restaurado, além de você ter um ganho para o meio ambiente, que essa peça não vai poluir, você vai ter uma economia. Então mantendo a peça genuína do seu veículo, que um dia foi montada na fábrica, com qualidade do serviço, com garantia do serviço e um acabamento bem próximo da peça nova. Pessoal, esse é mais um serviço que a gente realiza. Esse farol aqui é de um cliente, é uma Fiat Doblô. Nós vamos fazer um tratamento nessa lente, deixando ela bem próxima da nova. Esse processo que nós fazemos não é um simples polimento, muito menos envernizamento de um farol. Ele é feito um processo por mais de 10 etapas para chegar no resultado final. Após feito esse trabalho, essa lente ficar próxima da nova, nós fornecemos 2 anos de garantia. Ou seja, você vai manter a peça genuína, o farol selado e vai ter uma sobrevida de uma peça que em tese teria que ser trocada. Então se você quer economizar, manter o farol original e ter qualidade no serviço, pode contar conosco aí. Pessoal, mais um serviço que nós realizamos aqui na SOS Lanternas é o tratamento das lentes dos faróis. Esse aqui é um farol de uma Fiat Doblô. Olha a situação que se encontra esse farol. Nós vamos realizar o tratamento dessa lente, ou seja, não é um polimento, não é um envernizamento. O polimento ele vai retornar ao amarelado com curto prazo de tempo. O envernizamento vai desplacar. E o processo que nós fazemos, ele é um processo de mais de 10 etapas para chegar num resultado numa lente bem próxima da nova. Esse processo que nós realizamos aqui, nós damos 2 anos de garantia, ou seja, você vai ter qualidade e durabilidade garantida pela empresa. Também nós realizamos a troca das lentes dos faróis. Quando você precisar de um serviço de troca de lente dos faróis, nós temos uma enorme variedade em nosso estoque. Então realizamos a troca das lentes dos faróis, fazemos a blindagem deles com garantia, deixando eles próximos do novo. Vocês tiveram a oportunidade de ver agora alguns dos serviços que nós realizamos, que foram eles: as trocas de lentes, a recuperação, abertura e vedação quando o farol tiver com infiltração, a troca dos suportes dos faróis, a customização dos faróis é algo que a gente faz, é muito forte nisso, que é a personalização, adaptação, instalação de LED, DRL, projetor globo óptico, retrofit. Nós temos também aqui na nossa empresa um amplo estoque de peças à pronta entrega. São peças essas, peças novas, peças usadas, peças restauradas, todas elas com garantia. Esse amplo estoque, o nosso cliente tem acesso e pode contar conosco a qualquer momento, com mão de obra especializada, a instalação dos faróis. Todos os faróis que nós instalamos em nossa empresa, nós já entregamos os faróis regulados com uma máquina homologada pelo CONTRAN. Pessoal, então precisando de qualquer um desses serviços, ou de faróis, lanternas e retrovisores, pode contar com a nossa loja aqui que a gente vai estar 100% à disposição.